Em O Símbolo Perdido, a cientista ficcional indaga como as pesquisas militares há muito tempo vêm estudando formas de tirar proveito dos poderes da mente. Ela menciona os programas do governo sobre percepção extrasensorial e visualização remota, um tipo de viagem telepática. Isso foi baseado em um experimento militar real, no qual pediu-se a um voluntário que descreva uma localidade dentro da União Soviética. Apenas as coordenadas geográficas foram dadas. Mas o voluntário deu uma descrição com semelhanças incríveis com o local real, do outro lado do mundo. Isso foi parte de uma operação militar secreta para utilizar paranormais na espionagem dos soviéticos. Esse tipo de pesquisa ainda é feito e tem papel importante em O Símbolo Perdido. Um dos personagens principais do livro é uma cientista que faz pesquisas no campo da noética. Como o romance retrata, a noética tem relação com as experiências que muitos de nós têm todos os dias. É o sentimento perturbador que temos quando algo não está certo, que chamamos de intuição. A ligação psíquica que as mães parecem ter com os filhos. O poder da oração que parece ajudar na cura de pessoas. Tudo isso está dentro do campo das ciências noéticas. E a realidade das ciências noéticas é tão estranha quanto a ficção contida na obra de Dan Brown. Estudos científicos sérios dos chamados fenômenos psíquicos foram iniciados na década de 30, quando o parapsicólogo americano J.B. Rhine começou a fazer experiências em um laboratório. Rhine fazia com que seus voluntários tentassem adivinhar as 5 cartas que seriam puxadas de um baralho. Cada baralho tinha 25 cartas. Então, acertos acima de uma carta seriam evidências de percepção extrasensorial. Rhine divulgou alguns bons resultados dos testes, mas os psicólogos e cientistas tradicionais rejeitaram seu trabalho dizendo que seus métodos eram falhos. Rhine e outros parapsicólogos continuaram a trabalhar na obscuridade até a Guerra Fria. Em 1971, 2 escritores britânicos revelaram que cientistas da União Soviética estariam investigando o uso dessa habilidade como arma. Como um dos personagens de Brown diz, os que estão no poder querem mais poder. Uma das áreas de grande interesse foi a visualização remota, a habilidade de enxergar um alvo à distância ou não visto usando tal habilidade. Os soviéticos também investigavam a intenção, a habilidade de afetar uma pessoa para o bem ou para o mal, simplesmente ao olhar uma foto dessa pessoa. Quando souberam disso, o governo americano iniciou seu próprio programa imediatamente. Isso começou a acelerar um tipo de guerra fria psíquica, na qual de um lado se falava sobre mísseis e instalações militares. E do outro, havia uma pesquisa de paranormais que usavam suas capacidades potenciais para obter informações confiáveis. O projeto americano foi chamado de Stargate e foi financiado pela CIA e pela Agência de Inteligência de Defesa. A cientista noética do livro traça conexões entre seu trabalho e o programa Stargate. Tanto os soviéticos quanto os americanos estavam interessados no controle da mente sobre a matéria, na ideia de que a consciência influencia a matéria de algum modo. O programa durou mais de 20 anos. O projeto Stargate tinha, no auge, 14 laboratórios de pesquisa sobre visualização remota e obteve resultados que pareciam indicar que isso não era um mito. Sabemos que há casos em que os voluntários foram capazes de dar descrições muito precisas de sítios militares secretos do outro lado do planeta. Apesar dos resultados promissores, alguns políticos e militares foram contra o uso do dinheiro de impostos para financiar essas pesquisas. Em 1995, a CIA cancelou o projeto de 20 milhões de dólares. Mas os militares continuaram a usar os paranormais para obter informações. Durante a Operação Tempestade no deserto, a visualização remota foi usada para ajudar a localizar mísseis Scud escondidos, bem como depósitos de armas químicas e biológicas. Hoje, o governo diz não estar mais envolvido em pesquisas dessa natureza, mas o estudo dos fenômenos psíquicos continua em laboratórios como o Instituto de Ciências Noéticas. O instituto foi concebido pelo astronauta e maçom Edgar Mitchell, que foi para a Lua na Apollo 14 em 1971. No espaço, Mitchell conduziu alguns experimentos não oficiais em percepção extrasensorial com alguns amigos na Terra.
Na volta para casa, teve uma experiência que mudaria sua vida. Edgar teve um momento de epifania ao voltar da Lua. Ele olhou o planeta Terra e percebeu que os conflitos são uma construção de nossa consciência e nossa visão de mundo. Ele teve um sentimento profundo de unidade, como se as moléculas de seu corpo o conectassem ao sistema solar e que nós éramos parte de um todo emaranhado. Essa experiência inspirou Mitchell a criar um Instituto de Ciências Noéticas, dedicado ao estudo da mente humana e seu potencial. Em O Símbolo Perdido, a cientista noética tenta determinar o peso da alma para provar sua realidade física. Isso tem base em experimentos reais. No início, os cientistas tentavam medir a consciência, ou a alma, através de experimentos nos quais tentavam medir e pesar o corpo antes e depois da morte, com a ideia de que estariam pesando a alma. O peso da alma não é mais considerado um resultado confiável. As pessoas estão tentando desenvolver pesquisas sob a noção de que a consciência pode ser mais do que apenas algo físico. A cientista da obra acredita que suas pesquisas mostram que os fenômenos psíquicos, como a telepatia, a clarividência, a pré-cognição e o controle da mente sobre a matéria são reais, assim como os pesquisadores aqui do Instituto de Ciências Noéticas. Quando verificamos todos os dados de cada um dos experimentos, encontramos evidências estatísticas fortes de que não há apenas um efeito real, mas ele é repetido. E essa é a chave para a ciência. No livro, a cientista afirma que pensamentos em grupo, como nos grupos de oração ou círculos de cura, podem ter efeitos profundos. No mundo real, a ciência noética tem estudado se o poder da oração e da consciência em grupo causam mudanças. Diferente do livro, no mundo real, os resultados são inconclusivos. Acredito que é preciso realizar mais pesquisas, porque isso é praticado por muitos. Simplesmente rejeitar porque não se encaixa em nosso modelo científico convencional é uma grande injustiça com as experiências que as pessoas têm feito há milênios. Então, a ciência do livro de Dan Brown pode estar anos-luz à frente das ciências noéticas da realidade. Onde mais os fatos não confirmam a ficção? Como pode ser visto, Dan Brown construiu sua ficção em um mundo de fatos e possibilidades. Câmaras de reflexão existem, mas não no porão do edifício do Capitólio. O governo financiou pesquisas sobre o poder da mente, mas não no Instituto Smithsonian. A mão cortada foi baseada em uma lenda real. E é verdade que o Capitólio dos Estados Unidos possui um mural onde George Washington é retratado como um deus. Também vimos que as descrições de Dan Brown de uma Washington oculta são baseadas em pessoas, locais e fatos reais. A cidade possui referências a antigas civilizações. O templo do rito escocês existe. Ele tem 2 esfinges de 17 toneladas na frente e uma pirâmide não acabada no topo. No interior, há realmente um enorme templo com uma claraboia que nos remete ao olho que tudo vê, da nota de $1. E 2 corpos estão enterrados lá dentro. Os símbolos secretos presentes no romance e encontrados no traçado da cidade têm fascinado os simbologistas e teóricos da conspiração do mundo todo. A pedra angular do monumento de Washington contém as palavras bíblicas e em latim, Laus Deo, que significam louvado seja Deus, escritas em seu cúmulo. A afirmação no livro de que os pais fundadores acreditavam em astrologia é verdadeira. A Casa Branca, o Capitólio e o monumento de Washington estão alinhados com as estrelas. E suas pedras angulares foram assentadas sob o mesmo signo de Virgem. A Catedral Nacional contém 10 pedras do Monte Sinai. Uma pequena rocha da Lua e uma gárgula com o rosto de Gabriel. Também aprendemos que os maçons são uma organização real e que seus segredos têm gerado polêmica. Contudo, o livro modificou alguns de seus símbolos e rituais. Um exemplo disso é o uso da fênix de 2 cabeças na capa. O símbolo maçônico verdadeiro é uma águia de 2 cabeças. Coloque as mãos para frente, desse jeito. Um outro símbolo maçônico mencionado, mas não retratado no livro, é a cadeia de união. Esse ritual simboliza a união da mente, do espírito e do corpo por todo o universo.
a transformação da unidade na totalidade.